Bom, continuando aqui, vamos para a questão 25, a questão sobre primeira lei da termodinâmica. Ok? Bom, sobre a primeira lei da termodinâmica, vamos ler a questão e organizar o que é importante e o que não é. Em primeiro lugar, um gás ideal, inicialmente a temperatura de 300 Kelvin e pressão de 100 kPa, contida num cilindro de 0,3 metros cúbicos, é comprimido por um pistão, recebendo 2.000 joules de trabalho e perdendo 500 joules de calor para o ambiente. As variações da energia interna e da temperatura são, respectivamente. Então, eu tenho aqui uma questão clássica de primeira lei de termodinâmica. E a gente tem que lembrar que a primeira lei de termodinâmica é gerida pela equação que calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado no sistema. Ok? Bom, a gente tem que lembrar de algumas situações aqui curiosas que são anti-intuitivas. Então, primeira coisa, quando a gente fala, que eu falei lá em cima, né, na primeira questão, o aumento da energia interna de um sistema, eu tenho um aumento da temperatura. Se eu tenho uma redução da energia interna de um sistema, eu tenho uma redução da temperatura. Então, elas são intimamente ligadas. E aqui agora eu tenho uma outra situação. Quando eu tenho um trabalho maior que zero, quer dizer que naquele sistema houve um aumento de volume. Se eu tenho um trabalho menor que zero, quer dizer que naquele sistema, isso aqui vamos ver, houve redução, tá, daquele volume. Por quê? Porque é questão de referencial. Se eu injetei maior, o trabalho foi maior que zero e houve aumento do volume, quer dizer que alguém perdeu, né? Então o referencial não é necessariamente o sistema, mas o meio que ele está vindo. Então aqui a gente tem algumas coisas. Essa questão aqui, ela vai ser bem direta. Vamos desenhar aqui um cilindro, tá? Eu sempre gosto de apresentar isso aqui como um motor que é mais simples. Então ele tem aqui um pistão que vai fazer uma força e tal, aquela coisa toda. Enfim, uma bielinha aqui para descer, beleza. Enfim, eu tenho aqui um pistão de 0,3 metros cúbicos de volume, que está uma temperatura de 300 Kelvin e uma pressão de 100 kPa. Ok. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, a gente consegue, sem muita dificuldade, encontrar a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna vai ser, utilizando da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho. É uma forma que você pode fazer também, ou você pode jogar direto na fórmula também. Eu, particularmente, gosto de ver essa primeira representação de somatórias. É mais simples. Então, vamos lá. Ele é injetado 2.000 joules, ou seja, se ele vai comprimir o pistão, ele fala que ele vai comprimir, então vai perder volume. Quer dizer, se eu tiver redução de volume, esse valor aqui ele vai ser negativo. Ele vai perder quantos? 500 joules em forma de calor para o ambiente. Então eu vou ter menos 500, porque eu perdi para o ambiente, igual a variação da energia interna, mais o trabalho. Só que esse trabalho é menos 2.000, ele é negativo. Então, pela matemática mesmo, menos 500 igual a variação da energia interna, menos 2.000. Menos 500 mais 2.000, né, é igual a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna nada mais é do que de 1.500 joules. Beleza? De 1.500 joules. Olha que legal. Se isso aqui é positivo, eu posso dizer que a temperatura do sistema vai ter aumentado. Beleza? Agora eu preciso identificar quanto que foi a variação da temperatura. Vamos lembrar uma coisa, quando eu falo de graus Celsius e Kelvin, é a melhor combinação que a prova pode fazer, porque a variação de ambas as escalas são equivalentes, beleza? Então vamos lá, o que eu posso fazer? Primeira coisa é, eu estou trabalhando com gás, mas quanto desse gás, entendeu? Qual a quantidade? Eu não tenho um N para esse gás. Como é que eu acho isso? PV igual a N RT, beleza? O R dessa prova eu acho que foi 8,2, se eu não me engano. Ele entregou esse valor para a gente lá dentro do quadradinho que tinha. Então a gente tem a pressão. A pressão nada mais é que de 100 kPa, ok? 100 kPa. Então é 100 vezes 10 a terceira vezes o volume. Quanto que é o volume? 0,3 metros cúbicos, igual a N, que eu não sei. Quanto que é o R? 8,2. E esse R aqui a gente tem que lembrar, relacioná-lo com as unidades. E esse R ele tá bom? Em Kelvin, tá em Pascal, então não tem nenhum problema contar ele lá na prova. Tranquilo? E por fim, a temperatura. Bom, eu vou fazer a resolução disso aqui, então isso aqui vai ficar, eu gosto de fazer assim, ó, 100 vezes 10 a terceira vezes 3 décimos
igual a N vezes 8,2 vezes T. Então eu gosto de mexer com isso aqui, vai cortar aqui e ficar 2, certo? Então vai ficar nada mais, nada menos que 3 vezes 10 elevado a 4, igual a 8,2 vezes a temperatura de 300, eu não preciso colocar aqui, 300, né? Vezes o N que eu quero encontrar, tá bom? Então eu fazendo essa conta aqui, vai ficar basicamente organizando, vai ficar 3 vezes 10 a quarta, dividido por 8,2 vezes 300, igual a N. Isso aqui vai ficar 12. Então, N é igual a 12,1, né? 12,1 mols. Só que assim, pode usar o 12, tá? O 12,1, ainda mais uma prova sem calculadora, salvo engano, não tem muito aceito. Então, como é que eu acho a partir de agora quanto de temperatura que variou? Se eu tenho a energia interna de um gás, eu consigo, por meio dessa fórmula aqui, x meios, vezes nRT, ou nr, ΔT, perdão, encontrar a variação da temperatura. Por meio da variação da energia interna. Lembra que eu falei que a energia interna e a temperatura são intimamente ligadas? Agora, o que é esse x aqui, Matheus? Esse x aqui está relacionado à quantidade de movimentações do gás, vamos dizer assim, graus de liberdade do gás. O que é isso? Quer dizer que um átomo, um gás de um átomo monoatômico, eu tenho 3 graus de liberdade. Sei lá, eu tenho 3 graus de liberdade, que diatômico, dependendo do gás, eu não sei se são todos, são 5. E assim vai, quer dizer, o grau de movimentação, o grau de liberdade da molécula. Caso a prova, grau de liberdade da molécula. Se por acaso a prova não vier com essa informação, o que você vai fazer? Considera o monoatômico de 3. Então vai ficar ΔU igual a 3 meios vezes N, que eu tenho 12, vezes o R, que é 8,2, vezes a variação da temperatura, que é o que eu quero encontrar. Quando a gente fizer esse cálculo aqui, eu gosto de fazer assim também, simplificando, né? Vai ficar 18 vezes 8,2 vezes ΔT. E lembrar que a variação da energia interna a gente tem lá em cima que a gente encontrou. Lembra que é de 1.500. Então, a gente vai utilizar de 1.500 igual a 147,6 vezes ΔT. Simplesmente vai ser os 1.500 dividido por 147,6. Bom, se você dividir só por 147,5,6, vai ficar uma ΔT de aproximadamente 10,2, ok? Como a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em graus Celsius, é a mesma coisa. Então, é uma questão que chatinha, mas moderada para fácil. Eu vou ter letra C como gabarito, beleza? Então vamos para a próxima.